Seja bem-vindo ao Empretec Talks. Meu nome é Douglas Burté e hoje nós vamos falar de planejamento e monitoramento sistemático. Como você sabe, é uma das 10 características do comportamento empreendedor e nos perfis que a gente vê dentro do Empretec, isso aí há mais de 20 anos, é uma das 2 características mais fracas, sempre junto com o estabelecimento de metas. Mas planejamento nós sabemos que é essencial. Tem toda uma mística em volta da palavra planejamento. Na essência, se a gente voltar na origem, planejar significa pensar antes de agir. Ou seja, imagina que você vai ter a oportunidade de ter que construir uma estrada, você tem que deixar ela o mais aplainada possível. Essa perspectiva de aplainar uma estrada é, na essência, o planejamento. Tirar os obstáculos do caminho, antever o que vai acontecer. E não basta só planejar, eu preciso monitorar o meu planejamento. O planejamento ele tem que ter uma flexibilidade, porque o ambiente todo muda, a todo momento estará mudando. Então, meu planejamento tem que ser escrito a lápis, papel, lápis, de uma forma que eu possa refazer ele com muita facilidade. Inclusive, essa dica de escrever, realmente, embora a gente esteja aí num ambiente muito digital, o fato de escrever, ele registra para nós em outro nível, na realidade. É uma memória que fica registrada, é uma análise que é diferente quando eu escrevo efetivamente o meu planejamento. O exército americano tem uma frase bem interessante, diz que nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo. Ou seja, nenhum planejamento vai sobreviver ao contato com o mercado, ao contato com os clientes, com os fornecedores, à efetividade de um negócio. Então, por que a gente planeja? A gente planeja para dar a segurança de que nós refletimos antes de agir. É muito comum a gente sair fazendo as coisas, né? Esse fazejamento, ele é algo que nos mobiliza, porque como empreendedores gostam de ação, fazer parece a essência de empreender. E planejar é algo quase burocrático a ser feito. E planejar é um saco de verdade. Você fica muito desgastado, porque é uma atividade solitária, você não tem muita interação, exige muito mais reflexão do que ação. Na realidade, praticamente não exige ação. Então, o grande segredo é você entender que planejamento não é fazejamento. Ou seja, cuide com a impulsividade. Nossas empresas, a sua empresa, a de qualquer outro empreendedor, ela necessita um mínimo de reflexão antes de partir para a ação. Ao tomarmos atitudes impulsivas, nós perdemos a oportunidade de refletir sobre dados de realidade. Embora o ambiente esteja mudando a todo momento, tem um termo muito em voga, VICA, né, que em português seria VUCA, um ambiente que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é o ambiente que as nossas empresas vivem, onde nós vamos ter que nos desenvolver enquanto empresários. E parece que se o ambiente é muito mutável, né, ele é muito volátil, para que eu vou planejar se as coisas vão mudar? Eu planejo exatamente porque as coisas mudam. Porque se o ambiente fosse extremamente estável, você não precisaria planejar, porque seria sempre a mesma coisa. Eu planejo para antever problemas futuros, para entender como é que as oportunidades podem ser aproveitadas, para compreender o que eu preciso ter de recursos disponíveis. Imagine uma viagem de avião. Você está saindo de Salvador rumo a Miami. Se na hora de colocar o plano de voo você errar 1 grau na rota, isso significa que no longo prazo de Salvador até Miami, em vez de você chegar em Miami, você pode chegar em São Francisco. Você pode chegar na costa oeste, quando seu destino era a costa leste. Numa empresa, funciona da mesma forma. Se eu não verifico regularmente os meus planos, eu posso estar me desviando muito do caminho original. Por isso, monitorar é chave essencial do planejamento. Nessa característica de comportamento empreendedor, planejamento e monitoramento sistemático. A palavra-chave é sistemático. E sistemático, embora pareça que está só conectado com monitoramento, ele também está conectado com planejamento. Porque planejamento é uma dinâmica, é um ser vivo, é um elemento-chave que permanentemente precisa ser retomado. Então, assim, você pode planejar 1 minuto por dia, 5 minutos por dia para planejar o seu dia. Você pode planejar 1 hora por semana para planejar a sua semana.
talvez um meio turno para planejar um mês, um dia para planejar um ano, mas você precisa regularmente estar retornando a ele e entendendo se as circunstâncias estão mudando e se aquilo que está já colocado no planejamento ainda é válido ou não. A maioria das vezes as informações não se perdem, elas só se reconfiguram. Então eu ter isso registrado me dá mais confiança para eu continuar executando o que é o meu projeto, o que é o meu plano de negócio no início. A gente pode usar uma analogia. O mapa não é o território. Se você tiver um mapa, hoje a gente usa muito GPS, mas quem já viajou antigamente precisava usar o mapa. A gente pegava uns mapas que estava um trecho da estrada riscado, indicando que havia buracos. O plano é a mesma coisa, ele vai indicar que há alguns obstáculos ali, mas ele não diz exatamente onde estão os obstáculos. Qual é a vantagem disso? Reduz a velocidade, faz com mais cautela, presta mais atenção, obtém mais informações para antes. Pergunta para alguém, olha, você já passou por isso aqui? É que nem você pegar um manual que diz como é que precisa abrir uma empresa. O manual traz muito claro quais os tempos para você obter qualquer registro. Quando você vai para a prática, os tempos são diferentes. Então, assim, busca informação, que é parte essencial do planejamento e outra característica empreendedora, e o planejamento, junto com a busca de informações, vai te permitir alcançar as suas metas. A visão de futuro de uma empresa, aonde você deseja chegar com o seu negócio, este caminho só é possível ser alcançado através do planejamento. É o planejamento que vai fazer um mapa de percurso para te levar até onde você deseja. Ou indicar que você está indo num caminho que não é bem aquele que você deveria estar indo. A gente pode sempre se recordar da Alice nos Países das Maravilhas, né? Ela correndo atrás do coelho, ela para num determinado ponto onde tem vários caminhos e aparece o gato risonho. Ela pergunta para o gato, qual o caminho que eu devo tomar? E o gato pergunta para ela, para onde você deseja ir? E ela diz, não sei. Então ele diz, qualquer caminho te levará lá. Então, se você não tem uma meta clara para onde que você deseja alcançar, nenhum planejamento também te será útil. Então está tudo entrelaçado. Busca de informação, planejamento e monitoramento sistemático, estabelecimento de metas. Fazem parte desse conjunto de planejamento essencial para você alcançar aquilo que você deseja. Reforçando ainda com uma analogia a questão do monitoramento, um velejador, ele tem um rumo. Ele sabe onde ele deve chegar, qual é o porto que ele quer aportar. Só que este caminho que ele faz, ele é constantemente ajustando as velas, porque ele vai ver o melhor vento na realidade. Então ele precisa aproveitar o vento. O planejamento permite também ao empreendedor aproveitar as circunstâncias que lhe sejam favoráveis, desde que ele saiba onde é que ele quer chegar. Então esse ajuste é permanente dentro do processo. Voltando ao Empretec, dentro do seminário, você teve a oportunidade de ver características de comportamento empreendedor, planejamento e monitoramento sistemáticos. Sendo assim, o primeiro comportamento é planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. Qual a chave desse comportamento? Uma grande tarefa, dividida em tarefas menores, ela permite um controle melhor do processo como um todo. Um prazo definido permite que você identifique se está conseguindo alcançar aquilo que se determinou. Ou seja, eu preciso, ao longo do meu caminho, representar pequenas vitórias, pequenas conquistas, entender, até como parte do monitoramento, se aquilo que está programado para ser realizado foi realizado. Por exemplo, Carlos, da Biorritmo, ele estabeleceu como meta reduzir em 10% os custos da empresa. É uma tarefa de grande porte. Você imagina que tem um impacto significativo em 10%. Então, ele estabeleceu que da metade do ano, de julho a dezembro, o foco estaria nessa redução de 10%. Primeira tarefa, identificar um curso onde ele pudesse compreender melhor a análise de custos, como é que ele pudesse entender melhor o financeiro da empresa e ver onde é que ele poderia estabelecer indicadores. Primeiro passo que ele fez. Então, para julho ainda, ele pediu a minha secretária vai identificar um curso dentro do padrão que eu estou exigindo. Em agosto, eu vou participar desse curso. Em setembro, eu vou reunir a minha equipe e vou apresentar algumas métricas que nós precisamos
monitorar ao longo do processo para a redução de custo. Em setembro ainda, eu vou estabelecer alguns prêmios, se a gente for alcançando redução de custos de 3%, 5%, até chegar a 10% em setembro. Então, eu vou fazer uma campanha motivacional para a minha equipe. Em outubro e novembro, eu vou estar monitorando as áreas que são mais sensíveis para a redução de custo dentro da empresa. Em dezembro, eu faço o fechamento, né, e faço uma grande comemoração, ou pelo menos comemoro os resultados que nós obtivemos. É importante reforçar a equipe também em relação a esse desafio que foi proposto. O segundo comportamento de planejamento e monitoramento sistemático é: constantemente revisa seus planos, levando em conta os resultados obtidos e as mudanças circunstanciais. Como eu já falava no início, monitoramento é chave dentro desse processo de planejamento. Então não basta eu ter as tarefas divididas em subtarefas. Eu preciso acompanhar para ver se elas estão sendo cumpridos os prazos que estão definidos e que estão acordados na realidade. Então, esse constantemente, para um ambiente que é mutável, como a gente dizia lá, é um ambiente volátil, incerto, complexo, ambíguo, é um ambiente que exige uma constância nesse monitoramento. Eu preciso todo dia saber se aquilo que está programado está acontecendo, aquilo que está planejado continua valendo para este planejamento. Um dia perdido é um dia irrecuperável na realidade, assim. Então, mantenha o foco nessa constância da revisão daquilo que está sendo executado, do que está sendo proposto dentro do planejamento. Por exemplo, a Mãe de Alimentos, ela tinha um projeto para colocar uma indústria de massas à base de mandioca. O plano estava muito consistente. Ela tinha 6 meses para colocar esse projeto no mercado. O que acabou acontecendo? Havia um ponto exato de secagem da massa da mandioca para poder fazer o espaguete, para fazer o macarrão. E esse tempo, essa tecnologia que eles tinham estruturado, não estava dando o ponto exato entre umidade e secagem da massa. Eles estiveram fazendo os testes deste macarrão antes de colocar no mercado. Eles tiveram que encontrar uma nova tecnologia, desenvolver um novo sistema para conseguir fazer a secagem no ponto adequado. Essa revisão só foi possível porque eles também vinham monitorando os pontos exatos e eles tinham muito claro qual é o momento em que esse produto deveria estar no mercado, em que estágio deveria estar esse produto de maturidade, de testagem, para estar apto a ser absorvido pelo mercado. O terceiro e último comportamento dessa característica é: mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. A essência desse comportamento está em utilizar um registro financeiro. Você imagina que se está com a empresa legalizada, você obrigatoriamente tem que ter registro financeiro das operações. Utilizar esses registros é a grande sacada. Deixa eu dar um exemplo assim. Eu estava acompanhando um empreendedor na área digital. Há 3 anos atrás, ele tinha um negócio praticamente sem concorrente. Ofereceram para ele 10 milhões de reais pelo negócio e ele achou que não era o momento porque ainda ia se valorizar mais. Logo em seguida, entrou um player internacional, né, uma empresa internacional com 220 milhões de aporte de recurso no Brasil, e onde ele tinha uma pessoa fazendo o desenvolvimento de uma determinada área, esse player, né, esse concorrente, entrou com 30 pessoas executando esse mesmo trabalho. E aí ele começou a perceber, hoje esse negócio dele vale 1 milhão de reais. Ele vem perdendo 20% a 25% de mercado por ano. Ele sabe que o negócio vai se extinguir em 3 anos. Provavelmente ele nem consegue vender hoje. Então, ele já tem mais de 6 meses reestruturando um outro modelo de negócio, porque esse vai se extinguir. Esse ainda rende para ele cerca de 50 mil por mês, então permite manter os custos desse negócio e ainda sobra algum recurso
para o novo negócio, e ele sabe que se ele quiser dar a alavancada final, ele precisa de um investidor com R$ 500 mil nesse momento para que ele possa operar nos próximos 6 meses com maior foco. Se o seu negócio fatura 10 mil, 50 mil ou 500 mil por mês, independe. É essencial para você monitorar o caixa do negócio. O que eu já escutei de empreendedores, e eu não quero nem saber como é que está meu faturamento, como é que está o meu caixa, vá que eu descubra que eu estou quebrado. Olha a sensação de auto-engano que uma pessoa é capaz de entrar para se defender de uma determinada frustração. Se o seu negócio está mal das pernas, quanto antes você souber, permite que você reaja em relação a isso. Se você vai fechando os olhos, fazendo a estratégia da avestruz, enterrando a cabeça para não ver os seus registros financeiros, você está dando um tiro no seu próprio pé. Para a gente começar a fechar esse nosso bate-papo, é importante, entenda que você precisa ter as suas grandes tarefas divididas em subtarefas, mantenha os seus prazos bem definidos, que você consiga revisar constantemente aquilo que está programado, seus planos, por menor que sejam, e cuide do seu caixa, cuide dos seus registros financeiros e utilize-os verdadeiramente para tomar as melhores decisões. E para a gente poder começar a fechar a nossa conversa em definitivo, eu preciso te alertar de algo que é significativo. Dentro do Empretec, a gente fala só lá no início sobre o lado obscuro, né? O lado negro da força, na realidade. A gente até usa uma analogia com um mestre Jedi, né? Que todo empreendedor tem também um lado negro. No caso de planejamento e monitoramento sistemático, cuide com a armadilha, porque você pode gostar tanto do planejamento que você não quer nem mexer nele. Então você passa a ter o planejamento como alguma coisa inflexível, alguma coisa rígida. Usando uma analogia, um planejamento, ele é uma trilha, ele não é um trilho. Então ele tem que ter flexibilidade. Lembre sempre que o mapa não é um território, então ele vai te indicar alguns caminhos, mas eles não determinam e talvez em alguns momentos você vai ter que enrolar o plano e seguir intuitivamente algumas coisas e reabrir o plano, olhar para o ambiente e ver onde é que eu preciso alterar. Essa dinâmica faz parte integrante do planejamento. Então ele é quase um ser vivo, né? Ele constantemente vai sofrer adaptações. Cuide para que a característica de comportamento empreendedor, planejamento e monitoramento sistemático, seja parte integrante do seu cotidiano. Embora seja muito desafiante ter que sentar para planejar, você precisa ter umas horas, que a gente pode chamar de bunda cadeira, efetivamente, para cuidar, para refletir, para analisar os rumos do seu negócio. Desejo sucesso nos seus negócios e comportamentos cada vez mais produtivos.